Olá, meu nome é Alexandra Loureiro, sou médica oncologista responsável técnica pela Avante Oncologia. Estou aqui hoje com o meu colega, Dr. Marcelo Dotto, médico oncologista também. Estamos recebendo hoje com muito prazer um nobre colega, Dr. Eduardo Gress, médico urologista. Claro, vamos falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, né? Mas sobre outras questões muito, talvez mais importantes ainda que o Novembro Azul na atualidade. Obrigada pela presença, Eduardo. Gostaria que tu te apresentasse para nós, certo. Falasse um pouquinho da tua formação, né? Tá, ok. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com vocês, dois colegas que a gente já conhece há bastante tempo, né? A minha formação, eu sou urologista, formado na PUC, né? E exerço hoje uma urologia com bastante atuação em saúde sexual masculina, que é um ponto que a maioria dos urologistas deixa a desejar, às vezes, no questão de se importar com essa questão sexual. E a gente aproveita sempre essa questão da conscientização sobre o câncer de próstata. Tem tantas campanhas aí, e nesse momento é um momento muito importante da gente trazer vários assuntos que os homens têm como tabu, né, e não trazem muitos mitos, muitas crenças e vergonha, porque ninguém acha interessante dizer que faz o toque, que vai no urologista. Todo mundo está bem de saúde. E a gente vê cada vez mais as mulheres se cuidando e, felizmente, acho que os homens, vendo isso, estão também procurando melhorar aspectos de saúde para poder estar com elas e poder ter uma vida mais longa. Eu te vejo assim como um entusiasta nas redes sociais, no sentido de tentar informar, né, então, os homens sobre todo esse universo da saúde sexual masculina. Então, assim, o que te motiva diariamente, assim, a estar lá na internet, essa presença, respondendo story, respondendo as dúvidas, né, dos pacientes, né? Sim, a gente fez uma reflexão sobre a carreira um tempo atrás, justamente nessa linha de que se trata câncer de próstata, se trata outras doenças do homem, e a parte sexual, muitas vezes, chega um homem ali de 60 e poucos anos, 70 anos, vai pendurar as chuteiras que não tem mais nada para ti, né? E isso a gente sabe que não é uma verdade, porque cada vez mais nós temos opções de tratamentos, né? E possibilitar essa vida sexual é uma coisa que eu acho importante, porque isso é um dos pilares de uma vida saudável, a parte sexual, né? Em cima disso, a gente idealizou um tempo atrás um canal do YouTube e via necessidade, porque as pessoas te procuram, te perguntam uma série de questões relacionadas à saúde sexual, e eles vêm pelas bordas, assim, eles vão perguntando sem diretamente. Então eu já criei um canal que era Urologia Sem Frescura, justamente para tentar tirar esses mitos, essas crenças, as dificuldades do homem em procurar. E em cima disso eu vi que tinha espaço para a gente tentar informar homens, trazer outras questões, e não só de saúde sexual. Embora hoje eu esteja me dedicando muito a isso, isso é uma parte do todo, porque para tu ter uma saúde sexual, tu tem que tu tem que ter uma qualidade de vida boa, outros aspectos relacionados à saúde. E isso envolve não só sexo, mas todo aquele contexto de uma saúde saudável. Uma vida saudável. Uma vida saudável. Boa tarde, doutora Alexandra. Seja bem-vindo, Eduardo. Já nos conhecemos há um bom tempo, né? Sim. E qual é a tua percepção, né? Você que está mais no dia a dia, né? O homem, ele está realmente buscando mais ajuda, tanto na parte da doença oncológica, quanto nessa parte sexual, ou ainda existe limitações, existem tabus, enfim, como você vê? Mudou, né, a tua prática urológica nos últimos 10 anos? Você percebe uma mudança? Com certeza, Marcelo. Formado há mais de 20 anos, né, urologista há 23 anos, eu vejo que lá nos primórdios, lá, os homens esperavam as mulheres marcar ou tinham que ter sintomas para procurar urologista. Isso mudou muito. Acho que ainda tem muito espaço para melhorar, né, tanto na prevenção do câncer, como nas questões relacionadas a outras questões de saúde masculina. Mas que há uma preocupação do homem em buscar essa procura pelo médico, isso existe.
Acho que as campanhas como conscientização do Novembro Azul são sempre válidas, mas acho que, sobretudo, o homem vendo o quanto a mulher está envelhecendo, o quantas mulheres viúvas tem, elas estão aí jogando carta, viajando, estão curtindo a vida, e os caras trabalharam, estão doentes e às vezes não estão tendo uma sobrevida. Exato. Acho que há uma conscientização, uma procura maior, embora o homem é um pouco mais relaxado que a mulher em relação a isso, mas com certeza há uma quebra de paradigma em relação a isso, há uma melhora no entendimento de que, se não mudarem, as coisas ficarão ruins para eles. E isso, com certeza, vemos isso, os homens procuram, os homens questionam, a gente tem uma caixa de diálogo sempre aberta e as questões vêm das mais variadas, e isso acho que é um momento que o urologista, que é o médico do homem, né, é o considerado médico do homem, a gente tem que ter uma linguagem mais acessível e trazer. Eu vejo que nos canais que eu participo hoje, recebo muita mensagem incentivando e agradecendo que, pô, tu fala numa linguagem simples, que legal, a gente não tem ninguém que fala. E a gente sabe que tem outros que fazem. Porém, esse espaço precisa, e acho que precisa muito mais. Quando a gente se dispõe a fazer um trabalho desses, a gente percebe que, vou fazer uma coisa que já tem outros fazendo. Mas não é questão, cada um tem o seu jeito de fazer, e a forma que essa linguagem vai chegar em cada um tem público para todos os médicos, para todos os tipos. É verdade. Eduardo, me interessa muito essa parte que tu fala sobre a saúde, estar bem no geral da saúde, para que também a vida sexual vá bem, né? Como é que as doenças comuns, como a hipertensão, a diabetes e a obesidade, influenciam na saúde sexual do homem? Entrando assim nessa parte da disfunção erétil, né? Sim. Excelente a tua pergunta, né? A causa principal de disfunção erétil é diabetes, né? E aí, logo na sequência, nós temos hipertensão, tabagismo e obesidade. Mas dentro disso, né, a gente tem os pilares, assim, que vocês sabem bem isso, que são atividade física, né, um sono de qualidade, gerenciamento do estresse e uma nutrição adequada. Além disso, suplementar, usar medicamentos, vitaminas naqueles que precisam. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio para poder ter uma saúde sexual adequada. Muitas vezes, os pacientes chegam para nós, eu quero repor testosterona, eu estou com hormônio baixo, e às vezes até estão baixos. Mas a gente sabe que antes de tu prescrever um hormônio, tu tem que fazer ele modificar de hábitos para ver se ele não vai recuperar essa questão hormonal melhor só com essa modificação de hábitos. E isso evita uma série de efeitos que os medicamentos trazem. Sim. Como é que a gente, assim, claro, o paciente muitas vezes chega no consultório reclamando, então, que ele não consegue manter relações sexuais, né? Normalmente é essa queixa, e muitas vezes no consultório isso chega pra gente também, né? Mas, assim, como é que tu faz essa avaliação? Assim, a avaliação clínica, avaliação com exames, tu pode abrir para nós isso? Acho que isso é uma coisa que deve ser muito esclarecedora, né, para os pacientes. É bem importante. Em primeiro lugar, assim, se a gente não abordar esse assunto, alguns pacientes nem vão trazer. Eu, como divulgo bastante essa parte, coloco essa linha mais aberta, os pacientes já vêm, muitas vezes, com essa queixa. Mas se tu não abordar, muitos deles vêm, fazem um rodeio com outras queixas, e às vezes tu, na correria, não quer perguntar, termina deixando passar. Isso faz parte já da minha prática médica, sempre ter perguntado. Hoje eu já tenho referência de buscarem, porque eu atuo nessa área. Mas é importante que a gente tenha uma busca ativa desse problema. Mesmo que os homens hoje estejam procurando, né, falando sobre isso, muitas vezes eles não têm capacidade ou eles têm vergonha ainda de falar. Por isso que a busca nossa de perguntar vai vir essa questão. Não adianta tu deixar para o final da consulta o cara dizer, mas eu também tenho mais uma coisa. Seu fulano, mas agora nós não vamos falar sobre isso. A gente tem que entender que isso é uma questão principal muitas vezes na consulta, e o urologista, como médico do homem, ele tem que ir adiante logo. Então, em relação ao que fazer, a investigação,
O histórico é importante, né? Quais são as queixas, porque isso são das mais variadas possíveis. E a investigação hoje, com o surgimento das medicações via oral, muitas vezes já é o primeiro momento a gente faz um teste terapêutico. Tu já indica para o paciente ver como é que ele vai, ver se ele não tem contraindicações, que hoje as contraindicações são muito pequenas, né? Se fala muito sobre o uso do Viagra e os seus similares, e a tadalafila hoje que se usa mais, mas tem uma série de trabalhos mostrando segurança. Hoje os riscos maiores da medicação não são propriamente do remédio, são do paciente que não tem muitas vezes condição física e ele termina conseguindo uma ereção e ele não tem um preparo físico ou uma condição cardiológica que suporte ir para uma relação. É igual de tomar uma tadalafila e sair a caminhar, não é pela tadalafila em si. Ele pode fazer uma esteira, tá na academia e infartar. Quantas pessoas têm morte súbita aí e muitas vezes se atribui, estava usando medicamento para ereção, e não tem nada a ver. Então, voltando, avaliação clínica, se faz o teste terapêutico, esse paciente vai voltar com essa resposta de como foi. Claro que não é tão simples de dizer assim, não funcionou, não deu. Tem muitos nuances aí, muitas questões envolvidas. Daqueles pacientes que não têm resposta ao tratamento via oral, a gente pode instituir e deve lançar mão de Doppler de artérias penianas, né? Que isso é um exame que existe uma discussão da validade, mas é um exame que se provoca uma ereção e se vai ver a condição vascular do paciente, vai ver se o fluxo arterial está funcionando, porque muitas vezes ele tem uma condição da artéria que não vai ter solução, ele se frustra de ficar usando comprimidos, mas eu aumento a dose, não funciona, mas o problema não é comigo, o problema é com a parceira, e isso vai gerando uma série de dificuldades no casal. Outras vezes tem pacientes com queixas de disfunção erétil, também com questões psicogênicas envolvidas, e eles às vezes têm uma função vascular boa, mas a cabeça atrapalha. Ele leva a perda de ereção por uma liberação de uma descarga de adrenalina que faz com que ele não funcione o remédio, ele fica mais preocupado e entra num círculo vicioso de não conseguir ter ereção. Aí sim o exame também serve para dizer, olha, a tua condição vascular está boa, e é uma maneira dele conseguir de repente ter relação mais seguro de que não vai falhar. Na falha disso tudo, a gente tem a possibilidade de investigar mais a fundo, né? Existem questões aí que a gente pode avaliar, avaliação psicogênica e tal, mas se o Doppler mostrar que ele não tem mais função, existe a possibilidade da gente conversar com eles de uma opção de colocar prótese, né? A prótese, se fala, mas a prótese é a última alternativa. Sim, a prótese é a última alternativa. Não se deve colocar prótese em qualquer pessoa, mas ela é uma alternativa viável, é uma alternativa que resolve, mas ela é definitiva. Tu não pode indicar uma prótese para um paciente que tem outras alternativas. E aí a gente tem como, com o Doppler, dizer isso. Eu acho importante a gente explicar assim para quem está nos ouvindo que dentro do pênis nós temos vasos, né? Então essas doenças que causam a aterosclerose, ou seja, que podem causar uma placa no coração, uma placa numa artéria do cérebro, uma placa lá no rim, né, na artéria do rim, também a gente pode ter placa lá dentro do pênis, né? Certamente. O mecanismo de ereção, ela depende da libido, que é a vontade. Tu libera algumas substâncias que fazem com que essas artérias encham os corpos cavernosos, que é aquelas esponjas, aqueles cilindros dentro do pênis, e esse enchimento vai manter uma pressão que deixa com a ereção. Se tu tiver uma artéria que não mantém esse enchimento, tu vai ter problemas de ereção. Muitas vezes a artéria está boa, mas a gente libera substâncias como adrenalina, que faz com que tu tenha uma fuga venosa, uma perda. Então, no passado se falava em fuga venosa como uma doença. Hoje se sabe que a fuga venosa ocorre pela própria liberação de substâncias que a gente libera até no estresse. Eu digo para os pacientes, é como se tu tá ali tendo uma relação e toca o teu telefone, ou bate a campainha, tu perde a ereção. Medicamentos. Na anamnese, muitas vezes você já detecta o uso de alguns medicamentos, né? Que podem também, eu imagino,
contribuir para a disfunção erétil, né? É frequente? Tem alguma classe de medicamentos que você percebe com maior frequência? Antidepressivos, às vezes, não sei se isso é uma rotina, é teu dia a dia ou não é tão frequente assim? Não, é bem frequente. Os pacientes com disfunção erétil, eles geralmente têm outros fatores de risco envolvidos, seja tabagismo, seja diabetes, seja hipertensão, e a grande maioria usa antihipertensivo. Praticamente todos os antihipertensivos têm algum efeito na piora da ereção, mas ele não pode ficar sem um antidepressivo. Sim. Né? Então não tem como a gente optar, porque é melhor ele usar um antihipertensivo e manter um controle da pressão do que ele estar com uma pressão desregulada, que ele também vai ter disfunção erétil. Né? Mas assim, isso é coletado na anamnese, e tu falaste uma coisa bem importante, os antidepressivos praticamente todos alteram a libido. Então é difícil, tem pacientes que vêm com queixas de libido e não tem nada a ver com questões hormonais, e sim questões ou do uso do antidepressivo ou da própria depressão. Então existem algumas classes de antidepressivos que a gente conversa com os pacientes para levar para o seu psiquiatra para ver a possibilidade da troca. Por outro lado, tem pacientes com um componente ansiogênico muito forte que usam algumas medicações que a gente é da classe dos antidepressivos, mas tem um efeito ansiolítico numa dose. E eles terminam tendo uma melhora dessa questão da ansiedade e, inclusive, controle de ejaculação, que é outro problema que a gente tem muito sério aí na rua. Né? A gente tem 1/3 das pessoas enfrenta alguma questão relacionada à ejaculação precoce. E, no passado, as pessoas tinham uma parceira na vida inteira, e aí a parceira nem sabia que aquilo era anormal, porque tinha conhecido aquele cara que já tinha o orgasmo rápido, e hoje os pacientes nos procuram, porque há uma insatisfação logo, olha aqui, não está legal, isso não está assim, eu também quero aproveitar, e isso é uma demanda muito grande do consultório em questão da ejaculação precoce, que nos pacientes que têm ejaculação precoce por muitos anos, eles podem no futuro vir a desenvolver disfunção erétil pela questão de ter sempre ejaculado muito rápido. A gente, desculpa, não. É muito assunto, né? Existe um tempo de ereção até a ejaculação para que a gente considere que é uma ejaculação precoce? Isso é o que é uma ejaculação? O que a gente pode considerar uma ejaculação precoce? Ejaculação precoce, assim, tentaram determinar tempo certo, né? 1 minuto, 2 minutos. Hoje a gente diz que é aquela ejaculação que ocorre antes da parceira conseguir atingir. Claro que tem mulheres mais demoradas, tem mulheres que não vão conseguir, mas tem aqueles caras que em 1 minuto já estão tendo a ejaculação e não vai dar o tempo suficiente. Não existe hoje um tempo definido. Sim. É aquele cara que não consegue segurar o suficiente para que a parceira consiga ter o orgasmo. E entrando nesse assunto, assim, nessa seara em que a gente sabe que conversar sobre sexo entre o relacionamento é um tabu, e ainda mais o próprio casal ir até o urologista. Tu vê isso como que já está havendo, assim, uma mudança nesse paradigma em que as mulheres já acompanham os homens ao urologista, ou isso não acontece? Assim, no passado, as mulheres marcavam a consulta para os seus maridos, né, consultarem da próstata. Isso já era uma missão ir. Né? Os homens, eles não tinham medicamentos, porque o Viagra foi uma medicação que surgiu em 96 para 97. Né? Então, assim, a partir dali houve uma revolução, porque muitos homens começaram a usar, e isso revolucionou essa questão do tratamento da disfunção erétil. Acho que isso foi um grande ajudante, né, no tratamento da disfunção erétil pela própria divulgação de que existem alternativas. Até o passado não tinha. Ou tu botava a prótese, ou tu estava fadado a não ter mais relação sexual. As mulheres hoje, elas cobram seus parceiros. Né? No passado, era aquela história, tu tá falhando comigo, tu tem outra. Hoje não é essa a preocupação. Elas querem que ele volte a ter relação, independente de usando ou não remédio, para satisfazer sexualmente também. Então acho que houve uma melhora, a gente vê uma melhora. Eu pego muitas vezes casais que vão, às vezes a mulher fala que é ele que está com aquilo. Eu normalmente na consulta eu gosto inclusive que não esteja a mulher nesse momento, porque eu vou abordar esse assunto. Eu abordo de rotina. É que tem muitas mulheres que vão junto achando que ele não vai falar.
Tá? Mas isso tudo vai de cada médico, né? Sim. Mas assim, tem mulher que vai. Mas eu vejo também algumas mulheres que pressionam isso. E isso termina também dificultando alguns homens. Por isso que é um assunto delicado que tem que ser individualizado, né? E cada pessoa tem um jeito, cada casal funciona de um jeito. Mas, respondendo a tua pergunta, há uma preocupação sim das mulheres, mas eu acho que muito mais hoje há uma preocupação dos próprios homens em oferecer uma vida sexual melhor para ele e para parceiro. Que eu vejo muito, assim, e que é uma coisa que, claro, nós como médicos, assim, nos deixa muito preocupados, é a questão estética. Não é só na face e no corpo, né? Então, a questão estética também atingiu o pênis, né? Então, que muitos homens procuram fazer preenchimentos e procedimentos para melhorar, né, a qualidade da relação. Gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, o que ajuda, o que não resolve, né? Interessante a pergunta. Os procedimentos vão vários. A gente, no passado, se tinha muito mais questões de fimose, de aspectos relacionados a isso, ou questão de hidrocele, que é aumento do saco escrotal. Hoje, os homens, às vezes, têm um pênis aparentemente normal, mas eles estão insatisfeitos com o tamanho, né? A questão tamanho é uma questão... Praticamente uma boa parte dos homens sempre acha que pode melhorar, né? Existem hoje alternativas, né, de preenchimento, que é para aumentar o calibre, né? E isso é um aspecto muito mais estético, ele não envolve a questão de ereção. Lembrando que o preenchimento com ácido hialurônico ele é um tecido não relacionado à ereção. O ácido hialurônico é uma substância que é reabsorvida com o tempo, então não tem maiores problemas, na verdade não tem nenhuma contraindicação, e desde que tem alguns critérios, a gente tem indicado para alguns pacientes que desejam isso, e a satisfação desses pacientes é muito grande. Mas a gente sempre tem que ter bastante cuidado, porque tem muitas pessoas que têm muita expectativa em relação a algumas coisas, e a gente tem que colocar a realidade do que vai acontecer. Eles vêm com expectativa de aumento, eles vêm com expectativa de que vão melhorar a performance sexual, e isso tudo, o ácido hialurônico não é para isso, é para mais um aspecto estético, sentir mais seguro, né, melhor a autoestima. Isso é igual o que eu falo para os homens, é o seguinte, tem mulher que tem o seio bonito e quer aumentar, outras têm um seio bonito e querem diminuir. Tem mulher que está ali com uma boca linda e ela quer fazer preenchimento, tu usa botox, né? Além disso, nós temos outras questões relacionadas excesso de pele no escroto. Tem outra questão que acha que o testículo não está bem posicionado, que podia ser mais baixo, mais alto. Isso tudo é possível, desde que passe por avaliação. Mas isso é uma tendência hoje. O homem está se cuidando, né? Ele quer uma melhora da autoestima. Nós temos um público homossexual grande também, que é um pessoal que investe nisso. Isso faz parte do bem-estar do homem. Se ele vai se sentir seguro, é importante. Tu falou sobre a questão do tamanho do pênis. Existe uma medida que seria considerado ideal ou isso não... Existe uma se média. comenta, imagina, o paciente pode chegar e dizer, acho que meu pênis é pequeno. Todo homem acha que seu pênis é pequeno. Olha aí, ó, viu? A gente tem um perfil de paciente que é os pais que levam seus filhos, né? Isso, toda semana tem pai levando seu filho de 5, 8, 10 anos que ainda nem teve o boom, não teve a maturidade, né? Hormonal, né? Que isso vai dar ali da pré-adolescência até a idade adulta, né? E aí eles estão preocupados porque o tico do irmão é maior, porque o do outro coleguinha é maior. Ali eles já vão criando insegurança daqueles meninos. Porque assim, é uma avó que leva, é um pai que leva. Mas eu acho que é pequenininho. Num momento que eles não estão nem preocupados com isso. Isso é uma coisa muito mais criada. Aí tu imagina esse cara, ele vai se criar assim. Meu pai achou que o meu pinto era pequeno. Como é que esse cara vai chegar ali nos 18, 19? Sempre vai achar que é pequeno. Existe uma brincadeira dos homens que tu sempre no banheiro, tu olha pro do lado, talvez não é maior que o teu. É que a expectativa o que gera isso é uma coisa muito mais cultural nossa. Com relação ao tamanho, existem tamanhos de diferentes populações. No Brasil se estima que a média de 11,5 a 13,5 centímetros, né? Isso está num tamanho bom. Lembrando que micropênis são pênis muito pequenos que não possibilitariam que a mulher tivesse orgasmo, né? Mas assim, isso é muito raro. Hoje é raríssimo o micropênis.
E outra questão importante, as mulheres têm prazer nos 4 centímetros iniciais ali da vagina. Então, essa questão do tamanho em si, porque a vagina não é um espaço aberto que espera entrar, ela vai se abrir, expandir com a introdução do próprio pênis. Então, tu não precisa estar. Eu vejo algumas queixas, às vezes, de pênis muito grande, inclusive, que machucam. Uma questão de pouca lubrificação e tal. Isso tudo é assunto que por urologista é dia a dia, né? Parece uma coisa estranha a gente ficar falando disso, mas para nós é comum e é importante que a gente traga isso aí, porque é muita dúvida. Ninguém no churrasco vai dizer que é ruim, que tá ruim, que não tá dando prazer, que acha que seu pênis é pequeno. Todo mundo ali é o garanhão, é o que faz tudo, né? Mas na verdade esse mesmo garanhão do churrasco, ele vai lá no consultório com as suas inseguranças, com seus medos e vai conversar com a gente. Eu lembro de um estudo, eu estava na residência, um estudo do Serviço de Urologia lá da Santa Casa. Eles fizeram tamanho médio do pênis, fizeram publicação e foi bastante comentado nos corredores na época. E aí foi 12 centímetros, se não me engano. Em geral é até 12,5. Foi a média que eles conseguiram. Isso aí é o suficiente. Bem local aqui de Porto Alegre. Então é mais ou menos isso. É essa a média do nosso povo brasileiro. E é importante se falar sobre isso porque é uma questão, a gente que está exposto na rede social, esse assunto é um assunto todo dia. E as pessoas não se dão o trabalho nem de ler a pergunta anterior, eles vêm de novo e vêm de novo. Outra questão que eu tenho alguns vídeos que eu explico, volta e meia eu tenho que botar de novo, porque o pessoal termina olhando, é como medir o pênis, né? Porque cada um quer medir, mas aí eles ficam se atendo a alguns detalhes, às vezes assim, mas tem que empurrar? Não tem, mas o meu deu meio centímetro mais, meio menos, como se isso fizesse diferença. Mas para tu ver a importância que dão para aquele meio centímetro, como se fosse assim, vencer porque tem meio centímetro a mais. E a gente sabe que isso não é o primordial numa relação sexual. É um fator, mas não é. É melhor funcionar do que ter gigante. E, Eduardo, acho que a gente gostaria de voltar um pouquinho no assunto da prótese peniana, porque eu acho que também é uma coisa que os homens também, quando a gente fala, né? Porque nós atendemos, então, muitos pacientes com câncer de próstata que, em virtude dos tratamentos, acabam tendo muita disfunção erétil, né? Então, como é que tu vê isso? É um mercado em crescimento? Os homens estão aceitando isso mais do que antigamente? É super interessante essa tua pergunta. No passado, pré-Viagra, a gente fala Viagra, que é o primeiro que surgiu, isso é década de 90, 96, 97, quando eu fui para Porto Alegre, ali que lançaram o Viagra, né? Só se tinha alternativa, ou não transa mais, ou bota prótese, nos pacientes com disfunção erétil grave. Existia bastante pessoas colocando prótese. Com o advento dos medicamentos, evoluiu muito o tratamento, muitos pacientes que não precisavam pôr prótese voltaram a ter relação. Hoje, eu trabalhei muito tempo na oncologia, né? Precocemente, a gente tinha essa informação de usar medicamentos mesmo que o paciente não quisesse ter relação. E muitas vezes tu tinha assim, ó, pessoas que a própria mulher dizia, não precisa mais, a gente já transou o suficiente, porque não queriam e muitas vezes não queriam frustrar o homem, né? E se sabe que os resultados pós-prostatectomia radical eles levam até 1 ano, 1 ano e meio para retomar a vida sexual. Claro que tem outros que vêm mais rápido, mas até 1 ano, 1 ano e meio está dentro de um padrão que a gente aceita. Mas tu tem que iniciar precocemente e hoje já tem alguns trabalhos dizendo para a gente usar bomba a vácuo. Tá? Eu já tenho instituído isso no meu consultório. Tem trabalhos mostrando que a bomba a vácuo vai fazer com o anel peniano, né? Tu puxa, faz a ereção, vai ter um benefício tipo fisioterapia peniana. Tá? Usa tadalafila em dose baixa diário, vai tentar a relação sexual depois de 60 dias, já começa a usar e a gente vê os resultados a médio prazo começarem. Né? Não dando certo, aí que está indicado, aí que eu me dediquei a isso, 2019, 2020, eu fui a São Paulo fazer curso de Doppler, tá? Doppler peniano, porque foi um marco-chave, um ponto-chave na minha carreira no sentido de oferecer uma alternativa. Se fazia as injeções intracavernosas numa dose padrão, não se sabia se ia funcionar ou não, se aquela resposta tinha,
mas alguns pacientes até hoje usam medicamentos intracavernosos. Tenho mais de 100 pacientes hoje que fazem medicamentos intracavernosos. Tu injeta substâncias para provocar ereção, né? Esses pacientes são aqueles que falharam o comprimido. Usa isso, né? Só que hoje eu faço Doppler e eu já titulo a dose, porque eu posso, mediante estímulo visual, a gente já faz um vídeo para ele tentar se estimular, porque é completamente diferente tu fazer aquilo ali na frente do médico, uma luva ali, esperando ele ter ereção. Outra coisa, ele está num ambiente apropriado, vendo uma mídia, né? E a gente consegue titular. O que é isso? Medicação, ver se pode usar uma dose maior, outra maior, até que nível ele vai. Então, conforme a ereção, o nível da ereção é titulada a dose da... A gente titula durante o exame, porque Entendi. pode ser que aquele cara que tu usou tantas unidades, ele não funcionou porque tu não usou um pouquinho mais. E esse cara fez o teste lá, empiricamente, deu negativo e está fadado. Não, esse aqui não funciona. A gente tem parâmetros para ver se ele vai ter. Aí que vem o paciente, não deu nada disso, a artéria está entupida, vamos partir para a prótese. E aí vem a resposta da tua pergunta, que a prótese, hoje, eu acho que a gente bota muito pouco. A gente deveria pôr muito mais. Nós temos próteses malháveis e próteses infláveis. Não é o caso a gente discutir, mas assim, a prótese malhável vai ficar sempre em ereção. Mas não é que ele vai ficar ali que vão ver. Ele vai conseguir pôr para o lado, ela tem como ajustar, usar uma cueca firme. Isso é muito utilizado. Né? E existe a prótese inflável, na qual tu tem um reservatório do lado da bexiga, tu tem um mecanismo de bombeamento e tu faz com que esse líquido entre quando quer ter relação, enche os corpos cavernosos, terminou a relação, tu aperta e volta para aquele reservatório. Isso é o inflável. Os pacientes que colocam prótese ficam muito satisfeitos, mas são aqueles pacientes que não têm outra alternativa. Por isso que a satisfação é muito alta. Mas o que eu acho é que muitos pacientes desistem antes, achando que não precisam mais. Gostaria hoje de que muitos mais pacientes que colocaram pudessem falar. Os pacientes até se dispõem a dizer, olha, eu posso falar para algumas, é uma coisa delicada, como é que eu vou chamar um para falar com o outro que já colocou? E isso tu não pode na mídia ficar divulgando, mas a satisfação é muito grande com a prótese. Eduardo, o que se estima, assim, em termos de população, assim, se a gente for levar em consideração, assim, acima dos 60, 70 anos, em termos de percentual? Disfunção erétil? Acima dos 40 anos, estima-se em 40%. E a tendência é aumentar com a idade, né? Mais. E pós-prostatectomia radical, dependendo da idade... 60%, 50%, 60%. Né? A gente tem casos muito bons de recuperação, e isso é importante que a gente fale, porque às vezes tem a ilusão de que a robótica vai dar menos, que a cirurgia aberta... Isso não tem... Depende muito da própria cicatrização do indivíduo. Tu tem pacientes que tu visualiza o nervo perfeitamente, fica tudo bem... E não funciona. Acho até importante, assim, que tu comente para nós por que o paciente que vai para uma cirurgia, uma prostatectomia, ele pode ficar com disfunção erétil e pode ficar com disfunção da bexiga, né? Perda, incontinência urinária. Incontinência urinária. Quando a gente fala com um paciente de câncer, vocês lidam todo dia, embora essa questão da próstata cai para nós antes, vocês vão fazer o pós, mas eu digo que são 3 coisas que a gente busca num tratamento de câncer de próstata. Primeiro, curar o câncer. Segundo, deixar ele continente, porque cura o câncer, ele fica se urinando, é uma chateação. Aceita-se mundialmente de 5 a 10%. Nós temos um índice aí de 3%. Mas não importa, aqueles 3% é um inferno na vida deles, usar fralda e tal. E então lá, curar o câncer, segurar a urina, ficar continente e tratar a disfunção erétil. Eles dizem, a impotência não tem problema, isso eu não me importo. Mas se ele ficar curado do câncer, se ele ficar continente, ele vai te cobrar da disfunção erétil. Então, assim, disfunção erétil, esses índices, né, 40% a 50%, quanto mais velho, mais risco. Estima-se que o paciente com câncer de próstata, com mais de 70 anos, quase que invariavelmente vai ficar com algum grau de disfunção erétil. E se ele já tem disfunção erétil prévia, então ele não vai melhorar com a cirurgia. Mas a gente institui esse programa de fisioterapia, de uso de medicamentos, para que tente retomar essa função sexual o quanto antes. E com relação à continência urinária, são pequenos detalhes que eu acho que são importantes. Assim, todos os meus pacientes, eu
peço para eles fazerem exercício de fortalecimento da musculatura perineal, pélvica. Na verdade, eu não peço só para câncer de próstata. Eu hoje, quando vou na academia, eu faço para mim, eu indico para todos os meus pacientes, mas quando o paciente nunca foi e tal, e vem ali, vai operar, eu digo 2 a 3 semanas de exercícios de fortalecimento da musculatura perineal. Isso faz toda a diferença na recuperação pós-operatória. E parece, isso é bobagem. Do mesmo jeito que diziam, é bobagem usar tadalafila antes, falam isso. Tu sabe hoje os benefícios que tem o fortalecimento da pelve, isso é para controle ejaculatório, é para melhora da ereção, é para melhora da continência. Tem trabalhos mostrando até para melhora da ereção em si. Falando para a população masculina. Para as mulheres, vocês são pouco treinadas falando agora de mulher, né? As mulheres deveriam fazer esse fortalecimento antes de engravidar. Isso é uma coisa que deveria fortalecer a musculatura pélvica e abdominal lá desde a adolescência. Mas aí engravida, há o relaxamento da musculatura e isso leva, às vezes, à perda da incontinência. E muitas vezes a perda do colágeno, né? Que já vem com a menopausa, né? A incontinência urinária, né? E, então, assim, voltando a essa questão da disfunção erétil, então a gente tem uma população aí que, na verdade, não está sendo tratada, né? Em relação, assim, que não responde, né, o homem, a medicação via oral, mas que seriam pacientes candidatos a colocar uma prótese. Certamente. Né? Mas o maior, assim, eles já têm preconceito de usar o comprimido. Porque tem esses tabus de que Viagra mata, que medicação da ereção magra, né? Isso mata. Isso não existe. Né? Hoje as contraindicações são pequenas. Né? Só pacientes que usam os nitratos sublinguais. Né? Porque acho que é importante a gente falar sobre a classe da medicação, que são vasodilatadores, né? Então, muitas vezes a gente usa esses vasodilatadores como tratamento da hipertensão, né? De patologias cardíacas, né? Exatamente. Então, na verdade, às vezes só muda o nome, né? Mas a função, né? Tem trabalho mostrando, isso é uma pesquisa, janeiro de 23, no Jornal de Sexualidade, né? Que pegaram 660 mil americanos. Eu tenho isso do lado do meu consultório, tá na minha mesa ali. Tá ficando com as folhinhas velhas, mas é um trabalho de janeiro de 23. 660 mil americanos de 2005 a 2020, retrospectivamente, dividiram em quem tinha tido angina, instável, quem tinha infartado, quem tinha feito ponte safena ou stent, ou quem tinha morrido. Desses pegaram os que estavam usando os medicamentos para ereção e os que não usavam. 24% menos morreram que usavam. 18% menos AVC, melhora sintomas prostáticos, diminui o risco de Alzheimer. Então, assim, os trabalhos hoje todos estão mostrando benefícios. Aí o pessoal não quer usar porque tem medo. Né? Esses dias eu tive um colega médico que me ligou, disse, mas eu li um trabalho na internet. Eu digo, onde? Ele disse, não sei. Eu digo, não, só um pouquinho. Começa assim, porque ele tinha lido que se tu usasse tadalafila durante 20 anos, tu poderia levar uma fibrose dos corpos cavernosos e piorar a ereção. Eu disse para ele, tu quer esperar para ver se em 20 anos tu vai ter problema com isso, ou tu quer ficar 20 anos tendo uma vida sexual boa? Ele disse, pois aí outra, de onde essa fonte? Sabe, aquelas coisas de internet perdidas. A gente sempre tem que levar em consideração o que é o risco de uma medicação e o que ela vai te trazer de benefício, né? Então é uma balança, né? Porque todas as medicações têm algum efeito colateral. Se a gente for pegar e para ler a bula de qualquer remédio, paracetamol, dipirona, tem efeito colateral. Vai desde nada até morrer, eu digo para eles. Não lê a bula. Não lê a bula. Desde nada até morrer. A tadalafila também tem sido usada para sintomas de hiperplasia prostática benigna, né? É outra situação, né, que muitas vezes afeta homens da mesma idade, né? Exatamente. Acredita-se no meio urológico que a tadalafila vai ser usado para o homem de meia idade como uma forma preventiva de infarto, melhora de sintomas urinários leves, melhora da ereção e assim vai. Isso, claro que carece de estudos, mas as evidências hoje são muito favoráveis. Sim. E tem a tadalafila diária e tem as que usa sob demanda. Sob demanda. Né? Tu tens uma preferência ou é caso a caso? Analisa cada situação, enfim. Excelente a tua pergunta. Assim, a gente tem que individualizar. Tem pacientes que vão ter uma relação esporádica. Outros pacientes, ele não sabe quando vai rolar o sexo. Né? E o uso da tadalafila diária, ele tem um objetivo
que é tratamento. Não é só resolver o problema, é na tentativa de fazer com que melhore a circulação, né? E a gente inclusive associa outras coisas com a tadalafila, porque ela precisa liberar o óxido nítrico e tal. Então existe outras questões de suplementação que a gente usa para que não esgote o efeito da tadalafila. Porque alguns pacientes que dizem, eu usei um tempo e não está funcionando. Por quê? Porque vai usar os nitratos e isso vai terminar diminuindo o óxido nítrico, que é o responsável pela vasodilatação lá no corpo cavernoso. E certamente tu tens um público que te procura talvez já com o objetivo de fazer uma reposição de testosterona, né? Ou com queixas de testosterona baixa, enfim. E não sei, né? Tem até a terapia TT, né? Tadala e testosterona. Sim. Então... A gente não está na questão ainda para uso em musculação, né, que já está se usando algumas coisas para isso, mas assim, o uso da testosterona hoje é importante. Se sabe que a deficiência hormonal masculina vai acontecer, né? A maioria dos homens vai enfrentar isso, não são todos, mas é um processo de envelhecimento, né? E aí vem todas essas questões de ter hábitos saudáveis para tentar postergar isso. Mas a reposição de testosterona é uma realidade e ela traz uma série de benefícios para os homens, desde que tenha indicações, né? O uso desenfreado aí a gente tem que cuidar bastante, porque tem um modismo, tudo tem seus modismos, os implantes, né? Mas assim, existem indicações precisas e inclusive pacientes que tiveram câncer e estão curados, eles podem se beneficiar da testosterona. Isso foi um mito que surgiu de que não poderia usar testosterona. Isso já se sabe que caiu por terra. Se ele não tem doença ativa, pode repor, desde que ele tenha sintomas e que os exames laboratoriais comprovem que ele precisa. Mas eu falei no início, assim, a gente sempre tenta reforçar a modificação dos hábitos. Daqui a pouco é um cara que está obeso, é um cara que não faz atividade física, é um cara super estressado, né? É um cara que tem apneia do sono. Esse cara, adianta tu lá dar uma injeção ou fazer gel, esse cara tem que modificar para ver se ele já não vai melhorar automaticamente. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Hoje a medicina não está tão localizada por especializada, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla para poder fazer uma boa medicina. Eduardo, eu gostaria de te perguntar o seguinte: tu tem visto assim uma preocupação assim dos pais dos meninos em levar eles ao urologista para fazer as primeiras orientações com relação à vida sexual, orientação do uso do preservativo, até mesmo a vacina do HPV, porque a gente tem que falar hoje no câncer de pênis, que aos moldes do colo uterino está associado ao HPV, né? Como é que tu tem visto esse movimento? Eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso, né? Eu acredito que hoje eu vejo alguns pais preocupados, mas eu vejo ainda bastante dificuldade de se abordar esses assuntos. Esse foi um dos objetivos que eu fiz o Informando Homens, né? Porque seria para atingir pais, mães, porque tu vai buscar muitas vezes informações na internet. E o assunto sexo hoje é o mais buscado na internet. Lamentavelmente, a gente às vezes, tu posta uma coisa informativa, vão lá e bloqueiam uma coisa que tem importância e não bloqueia um monte de mulher ali se oferecendo, né, a prostituição. Mas vamos lá. Existe a preocupação, acho que existe a preocupação, mas existe a dificuldade ainda de conversar. Hoje tem muita família rearranjada que se diz que é pai, padrasto, e isso dificulta um pouco, às vezes, o contato desses meninos, muitas vezes com o próprio pai. O padrasto não tem jeito, não quer se meter, isso tem muito disso. Mas os próprios pais eu vejo um pouco de dificuldade, né? Eu vejo isso já, não é nem mais velho, assim, nem sexualidade. Às vezes os guri têm uma fimose ali com 4, 5 anos, o pai não tem nem ideia que tem. Tu pega às vezes um guri que não desceram os 2 testículos, criptorquidia, e os pais não sabem. Então assim, melhorou, mas tem um espaço para melhorar muito maior. Os meninos ainda têm informação pelo colégio, pelos colegas, entende? Isso não necessariamente seja uma informação correta, né? Claro que hoje informação tu acha de como botar camisinha ou não. Mas voltando a isso que tu falou do HPV, vejo também no consultório um crescimento das DSTs, ISTs hoje é o termo que a gente usa mais, né? HPV é uma delas, super importante.
é um causador de câncer de pênis, mas eu acho que ele é muito mais o problema do vetor que ele é para as mulheres em relação ao câncer de colo, porque o homem ele termina se tratando, né? Hoje a dificuldade maior nossa é homens com fimose, porque o HPV não aguenta ficar com aquelas verrugas, mas a fimose às vezes ele está com 60 anos e está com fimose. Mas esses caras, eu acho impressionante as imagens que eu tenho de homens com HPV, de uma mulher conseguir ter relação com um cara desses com um pênis totalmente alterado. Entende? Porque não é um sinalzinho que ele esconde. Às vezes eu pergunto pro cara, como é que tu consegue transar com a tua esposa com esse troço feio aí, que é uma couve-flor, né? A gente que vê isso. Exatamente. E ele diz, eu dou um jeito, eu apago a luz, eu não mostro. Eu digo, mas olha a irresponsabilidade, né? E não só HPV, né? A gente está tendo muita gonorreia, muita sífilis. E como o HIV não mata mais, é uma doença super controlável, a gente quando está na residência HIV, se tu, meu Deus, se picasse com HIV, tu estava fadado a morrer. Hoje, quanta opção. Nós temos também hoje essa questão da profilaxia pós-exposição, que isso aí deu uma generalizada aí no sexo não protegido, né? E isso aumentou as ISTs, muito. Eu fui ver uma sífilis na residência lá uma vez, um cara, e hoje eu vejo sífilis toda semana. Sífilis que é uma doença, né, para quem não conhece ou não acompanha, que tem um certo grau de gravidade, né, com sífilis primária, secundária, Exatamente. terciária, comprometimento ela cura, entre aspas, volta Isso. com muito mais força. Exatamente. Então, isso é bem sério. Mas o HPV, a gente tem muito HPV, tem de tudo. Gonorreia. Tem o HPV que ele é também assintomático, né? Que sim. o homem ele só transmite, mas ele não tem lesão visível, né? Pois é. Então, Esse é por muito isso a difícil. importância do preservativo exame, na relação sexual, né? É importantíssimo. E o pessoal não é preservativo só para não engravidar, né? É o O pessoal dá aquela esfregadinha e depois vai botar o preservativo. Isso aí já passou doença. E às vezes tu usa o preservativo, mas tu passa a mão, sexo oral e vai indo. Então há um crescimento muito grande, eu acho, das doenças sexualmente transmissíveis. Infelizmente. E Eduardo, assim, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a questão da higiene do pênis, porque isso é uma coisa assim que, né? O que o homem deve utilizar? O que dá para utilizar? Hidratação, sabonete, água quente, água fria. Fala um pouquinho para a Isso gente é bem sobre interessante, porque assim, o que tem de homens que vão com fungos ou com vermelhidão, rachadura, né? E é a mesma causa das mulheres, né? A gente tem que usar, mais importante em si é usar produtos com pH neutro, né? Com relação a quente e frio não tem muita diferença. O pessoal acha que tem que fazer após a relação uma limpeza excessiva, usa qualquer coisa, esfrega para limpar. Tanto o homem como a mulher não faz essa diferença. O importante é produtos adequados, com pH neutro. Existem tantos produtos hoje, né? Existem produtos para hidratação que são tão simples, um óleozinho de coco ali que tu pode deixar no box, né? Acho que o mais importante de tudo é porque o próprio prepúcio, como a vagina, ele tem muita pele e isso faz com que acumule o líquido. E eu digo para eles, um exemplo bem clássico assim, ó, quando tu sai na rua com um guarda-chuva, né? O que tu faz para secar o guarda-chuva depois? Tu deixa aberto. Não adianta tu guardar o guarda-chuva úmido, isso vai ficar com fungo, né? Isso é a mesma questão do pênis. Tu vai ter o acúmulo de líquido e o fungo gosta de lugar escuro, úmido e quente, que é aquilo ali. Então, são cuidados simples, não tem muita questão disso, né? Outra coisa assim, usar uma cueca de algodão, calcinha também. Os cuidados do homem são os mesmos da mulher, né? Cueca de algodão, secar bem sem esfregar, usar produtos próprios para a região genital. Alguns pacientes têm questões de alergia ao sabão em pó, ao sabão em pó que usa na máquina, às vezes lavar sua cueca com sabão de coco, né? Glicerina, o próprio neutro, box, né? glicerina, né? Porque o próprio sabonete faz esse problema. Tu vai ter exposição, tu passa o dia inteiro com uma cueca ali cheia de resíduo de sabão em pó que tu lavou numa maquinada lá com calça de jeans, né? Então isso é um dos cuidados. Após a relação, o pessoal acha assim, mulher acha que tem que sair correndo, limpar. Isso não vai eliminar todo o esperma. É fazer uma higiene legal, com água corrente, com sabonete íntimo e
secar o dentro do possível. Eu não vejo muita dificuldade nisso, mas o pessoal faz um mistério de uma coisa que é simples. Hidratação tem uma série de substâncias, mas tem que cuidar, não usar qualquer uma. E a questão da lubrificação no sexo. Às vezes tem paciente que usa... Eu brinco com os pacientes. Lá no dia 12, no 13 de junho é o dia que o urologista atende um monte de pênis com problema, porque os caras usam as camisinhas com todos os sabores possíveis, com toda a química possível, e os caras vêm tudo machucado. Lembrando, a camisinha tem espermicida, tem substâncias químicas. Se está tendo alergia, né, usar uma camisinha pele sensível, usa uma não lubrificada e lubrifica com produto próprio. Umas dicas que a gente dá para esses pacientes. E eu acho também que algumas vezes os pacientes procuram, as pessoas procuram um vermelhidãozinho ali que não vai, que vai se resolver com o tempo, que não é necessariamente tem que ir no urologista correndo porque vai ser doença. Mas naqueles pacientes que têm muita pele, avaliar. Eu pego ainda pacientes hoje casualmente uma cirurgia de freio do pênis, que é uma membraninha que a gente tem, e isso dificulta a exposição da glande. E os pacientes às vezes acham, isso tinha que ter rompido na primeira relação. Não tem nada a ver. Às vezes rompe, às vezes nos chamam de madrugada por sangramento, porque a pelezinha rompe, mas não precisa romper. Mas se isso dificulta, se traciona o pênis, se não consegue expor a glande, vai lá, mostra para o urologista, vê o que precisa. Pode terminar. Não, como estamos falando de saúde do homem, né, Eduardo? Então, para fechar, né, o círculo, né, não podemos deixar de comentar alguma coisa sobre câncer de testículo. Né? Isso é bem importante. Qual é o perfil de paciente que chega no teu consultório e que você faz o diagnóstico de câncer de testículo? Lembrando que é um câncer extremamente curável, desde que o diagnóstico também não seja tão tardio assim. Então é importante a gente fazer um alerta, né, para os homens, os cuidados, né, de como fazer o diagnóstico e quem precisa cuidar mais, né? Isso vocês são mais especialistas que eu, porque termina indo para vocês aí os pacientes e tem tanto armamento aí para curar os pacientes, né? Mas assim, o autoexame do testículo, né? É uma coisa tão simples, é um órgão que está fora da palpável. Os cuidados que eu diria são o seguinte: em primeiro lugar, ver se tem os dois testículos. Isso acho que é o ponto inicial. Na falta de um deles, tem que ver se não nasceu com ou se ele está fora do lugar, que isso é um dos fatores de risco. Mas o perfil do paciente é o paciente jovem, né, de 15 a 30 anos, principalmente, embora dê em qualquer idade, mas que esse paciente, esse sim que eu acho que os pais têm que orientar, né? Justamente eu tô por gravar um vídeo sobre palpação de testículo, né? Só que não tem como palpar de alguém, mas a gente vai fazer um representativo, porque é uma coisa extremamente simples, né? E a gente tem só uma coisa que os pacientes notam, que é o epidídimo, que pode dar uma dúvida, mas no momento que eles palpam a primeira vez, eles vão ter o parâmetro para se tiver alguma alteração ali adiante. Então o mais importante é palpa hoje, vê como é que tá, para seguir acompanhando. Se houver alteração, vá logo no médico. Se pega cada vez tumores mais precoces, né? Mas ainda se pega uns casos aí bem difíceis, né, Marcelo? Sim. E a resposta é muito boa a quimioterapia. Sim. Né? Normalmente são exatamente os pacientes jovens que percebem um aumento do testículo, dor, né, enfim. E o tratamento é relativamente tranquilo e uma doença extremamente curável, né? Então não tem por que não deixar de procurar, né? E são pacientes que geralmente eles já têm um atraso de surgimento dos sintomas à procura do médico de 6 meses a 1 ano. E às vezes... Até porque é pouco conhecido, né? Mas ele acha que aquilo ali vai resolver. Vai resolver. Eu penso assim que isso deve ser uma educação que talvez tenha que vir desde o pediatra, né? O pediatra, então, a primeira coisa, o pediatra tem que ver se os dois testículos estão na bolsa, porque o testículo ele desce, né? Então, pela origem embrionária, ele vai estar alojado ali na região ali da região inguinal, né, da virilha. Então, ele com o tempo, com a maturação, ele vai descer. E se o testículo ele não está na bolsa, é um testículo que ele está em risco maior, né? Criptorquidia é um fator de risco estabelecido para o câncer de testículo, né? Criptorquidia, que é o testículo fora. Para que a gente tem o saco? Não é para bonito. O saco é para segurar. A temperatura 1,5 grau menor que a do abdômen, né? Isso
Pacientes que não baixam, eles vão ter problemas de fertilidade e um risco bem aumentado de câncer de testículo. Exatamente. Isso, e entrando nessa seara da infertilidade, o que tu tem visto na tua prática? Um aumento da... Porque muitas vezes, o que é a rotina, né? O casal vai, a mulher vai no ginecologista para tentar engravidar, faz todos os exames, Sempre, se der tudo bem na mulher, né? É que se vai pro homem, né? Se sabe assim, né? Isso é um assunto bem interessante. Eu me dedico a uma parte da infertilidade, mas assim, hoje tem tantas clínicas especializadas, mas o que é importante? Essa primeira investigação, o homem tem que fazer parte, porque 50% dos casos de infertilidade são do homem. Não se sabe, mas aumentou, não se sabe o porquê, provavelmente pela industrialização, pelos hábitos dietéticos cotidianos aí, aumentou muito a infertilidade. Primeiro que os casais não estão tendo menos filhos. Segundo, que eles estão postergando para ter. E embora o homem seja fértil, ele diminui sua fertilidade com os anos, né? No passado, o casal não tinha filho, é porque a mulher tinha o útero seco. Isso era uma coisa popular. Hoje, a investigação já parte direto do homem, porque 50% está com o homem. Então é importante fazer um espermograma. Tem muitos casais que fazem isso como um acordo pré-nupcial, né? E é importante fazer, porque às vezes eles vão deixando ter a casa, ter o carro, ter não sei o quê, e quando vê, estão com uma infertilidade que poderia ter sido tratada. Existe uma questão que 15% dos homens têm varicocele, né, que são veias dilatadas do saco escrotal, que isso aumenta a temperatura também e faz um dano ao testículo. Desses 15% dos homens, que não é pouco, metade são subférteis. E se sabe que às vezes de uma cirurgia de varicocele, tu vai tornar esses homens de subférteis a férteis. Mesmo que o espermograma não mude, os resultados de filho em casa são de 70%. Melhora muito. Melhora muito. Muito. Exatamente. E sobre a questão da vasectomia, eu vejo assim que existe uma fantasia, né? Nós falando assim, conversando com pessoas, né, público leigo, né, sobre risco de impotência sexual. Deixar de ser homem. Deixar de ser homem, né? Vão me castrar. Isso continua? No teu consultório continua isso? Continua, mas é mais gozação, né? Mas na real, assim, o homem tem esse tabu, do mesmo jeito que tem o tabu do tamanho do pênis, eles acham que eles vão ficar menos homens de fazer vasectomia. E na prática, isso é completamente o oposto, porque geralmente os pacientes que fazem vasectomia são pacientes conscientes, são pacientes que já vêm, às vezes a mulher já não está tomando pílula, já está usando preservativo, às vezes eles têm coito interrompido, que é uma vida sexual um pouco mais dificultosa, e eles melhoram a sua vida sexual ao fazer vasectomia, né? Existe também um tabu, uma lenda aí de que quem faz vasectomia aumentaria o câncer de próstata. Isso é uma coisa que não tem cabimento, não tem comprovação científica. O que se sabe hoje, o que se especula, é que os homens que fazem vasectomia, eles se cuidam, se preocupam mais com sua saúde. Então, eles, consequentemente, vão detectar mais câncer de próstata que os outros, né? Não altera a ereção, não altera a libido, não altera o volume de ejaculação, porque o volume de ejaculação ele é prostático, ele não é dos ductos deferentes ou dos túbulos seminíferos. Existe uma contraçãozinha que sobe, mas isso não modifica o volume do ejaculado. Acredito que a única desvantagem da vasectomia é o risco de arrependimento, que em trabalhos americanos é de 6% a 10%. Nos países latinos provavelmente seja mais. Mas assim, tem que ser cuidado. Tu não pode fazer vasectomia porque a mulher quer. Tem que fazer porque tu está consciente de que tu já tem tua prole definida, embora se saiba que o arrependimento é possível. E dentro desse arrependimento existe a possibilidade da reversão com resultados bem razoáveis. Claro que quanto mais tu esperar, pior vai ser o resultado. Mas a gente tem essa possibilidade, né? Existe a fertilização também, de tu aspirar contra espermatozoides. Também não é garantido, né? A fertilização, os resultados, eles às vezes não são como a gente gostaria. Vai lá e faz. Não é assim, né? Mas é um método que eu acho excelente. Acho que cada vez mais vai ser feito, porque tu sabe todas as problemáticas de hormônios nas mulheres. Eu acho que a questão da vasectomia tem que ser encarada hoje como um método anticoncepcional para o casal, né? Então, assim, às vezes a mulher já exposta
primeiro DIU, segundo DIU de progesterona, que a gente sabe que tem um risco que é um pouquinho aumentado em relação a câncer de mama, ou uso muito prolongado de anticoncepcional oral também, né? E às vezes a própria intolerância ao anticoncepcional oral por parte das mulheres, né? E aí já tem 2, 3 filhos, né? Então... Não, eu diria que a vasectomia hoje é o método 100%, né? Porque tu vai fazer o espermograma depois. Tu só vai liberar para ter depois que estiver zerado. Então, às vezes, vem paciente que faz a vasectomia, a gente orienta 60 dias ou 20 relações fazer, às vezes não vem zerado, eles ficam preocupados, né? Mas o risco de errar uma vasectomia é mínimo, mas ainda tem a possibilidade que o espermograma definir, olha, não deu certo, vamos refazer. E é um procedimento que pode ser feito ambulatorialmente, né? Ambulatorial, tranquilo. Anestesia local, vai embora para casa, vida normal. Faz na sexta, segunda tá na academia. Muito bom. Tá bem. Acho que é isso, né? Muito bom. Eduardo, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre teus canais, assim, para o pessoal te seguir, te acompanhar, né, nas mídias, né? Certo. Não sei se tem mais alguma coisa que tu gostaria de abordar, né? Eu fico bem feliz com essa oportunidade, porque o nosso objetivo é justamente fazer isso, né? A gente não... O médico tem essa fama de que está no seu consultório e termina só atendendo, que chega, e eu acho que o nosso papel também tem um envolvimento com a comunidade. As campanhas de Novembro Azul são um meio disso, mas a gente não pode ficar limitada só a isso, né? Com relação aos canais, eu fiz esse projeto há 2 anos atrás, agora em novembro vai fazer 2 anos, que foi Urologia Sem Frescura. Já busquei um nome para não ter frescura, né? E a gente está com 415 vídeos e está num projeto ainda inicial, né? Tu vê que mesmo com 415 vídeos, eu acho inicial. E aí o Instagram veio também com a questão de Informando Homens, e foi bem o que tu me perguntou em relação a isso, que era informar e formar homens. E isso não é só publicar conteúdos de saúde sexual, a gente quer um engrandecimento do homem desde a adolescência. As redes sociais limitam um pouco algumas coisas em relação à sexualidade, né? Mas a gente está tentando outras formas de divulgar isso, porque está cheio de mãe, professora, pai que gostaria de ter um material para divulgar ou para poder ter essa questão de abordar esse assunto tendo um terceiro como representante. E isso é o objetivo que eu estou com esse Informando Homens. E dentro disso surgem as dúvidas e tabus e crenças aí que cada dia tem mais perguntas, a gente tenta responder. Quando não responde, me cobram por que tu não está respondendo. Eu digo, pessoal, é muita pergunta. A gente tem que manejar o tempo, mas a gente, dentro do possível, está respondendo tudo. E é um projeto aí que a gente está tentando crescer. Parabéns, Eduardo. Parabéns. Eu acho que realmente é o nosso papel social junto à comunidade, né? Claro, a gente está no nosso consultório principalmente na nossa área aqui relacionada ao câncer, né? Mas a gente tem, sem dúvida, esse papel que é da conscientização, né? Então, essa questão que tu falou das doenças sexualmente transmissíveis, né? HPV. E aí, claro, indo mais para um lado aí da saúde masculina. E eu diria, só para terminar, porque mesmo não sendo da minha área, eu indico para meus pacientes colonoscopia, né, pessoal? Isso olha aí. Tá demais aí também. Isso aí. Importância de prevenção do câncer do colo do colo. Mudou, né? Antes a gente fazia a partir dos 50 anos e agora já é estabelecido o primeiro exame a partir dos 45, para quem não tem fatores de risco, né? Ou Eu histórico na família, né? Tem gente jovem tendo. Que também é um outro, muitas vezes, um tabu, né? O exame, o toque retal e a colonoscopia. Mas isso tu sabe que eu peço ecografia também para meus pacientes, porque não adianta tu estar bem da próstata e um tumor de rim. Quantos tumores de rim tu pega aí com 30, 40 anos? Então assim, eu indico ecografia para meus pacientes. Mas eu não quero fazer. Bom, mas a gente tem que oferecer essa possibilidade. E a colonoscopia, isso entrou dentro do meu arsenal aí de solicitação há muito tempo. Eu assino embaixo, né? Eu me sinto frustrado quando recebo um paciente com diagnóstico de um câncer de colo avançado, porque é uma doença que estava ali, né? Estava pronta para ser vista durante anos. Geralmente durante anos. Exatamente. Com e a gente pega, né? Colonoscopia, e muitas vezes a colonoscopia já é terapêutica, já resolve, retira o pólipo, retira um tumorzinho inicial, enfim. Tá cheio de paciente aí que tá bem da próstata e daqui a pouco vem, eu operei um câncer de intestino. Tu me mandou fazer uma colônia e tinha uma lesão que eu não sentia nada.
Exato. E mesma coisa, pacientes mulheres, no caso, com câncer de mama, né? Nós sabemos que existe um risco, muitas vezes uma associação, então também cada vez mais indicado Fazer, colonoscopia, né? Tem que prevenir. O pessoal diz aí, para concluir, o pessoal diz, mas eu não vou nos médicos, eles ficam procurando coisa, né? Quem procura acha. Eu digo, acha se tem. E procura médico que pelo menos procure, né? Vai num médico que vá procurar, porque se tu tens, é para achar. Eu sempre digo que se a gente tiver que achar, que a gente ache no início, né? Porque Claro. daí a gente consegue tratar, né? Certeza. Tratar de uma forma mais conservadora, né? Muito bem. Bem, acho que nos despedimos. Obrigado aí. Muito obrigada, Eduardo. foi uma conversa muito proveitosa, Que bom. né? Não só para quem nos assiste, mas para nós também, né? Então, Para que a gente também possa orientar melhor também os nossos pacientes, assim, né? até porque, às vezes tem alguns tabus também entre os médicos, né? certeza. Não se conversa, talvez como deveríamos no consultório sobre essa questão sexual, enfim, né? Às vezes o próprio colega não tem tempo da gente ficar conversando, né? Mas é importante, eu acho que sim. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Tá bom. Muito obrigado.